Olá, pessoal! Essa noite começamos nossa jornada às margens do majestoso rio Amazonas, em Belém do Pará. A cidade repousa sob um céu estrelado, mas as águas parecem mais vivas do que o esperado, como se respirassem em silêncio. Você sente o vento úmido acariciar sua pele, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e uma sensação curiosa de expectativa. Há algo nos rios que parece sempre guardar mais do que mostra. E essa noite, você percebe, não será diferente. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. Comente também de onde você está assistindo e que horas são agora. Gosto de imaginar cada pessoa em seu canto do mundo, conectada por essa mesma narrativa que flui como um rio noturno. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você observa o rio diante de si. Ele parece respirar. As ondas pequenas não apenas se movem, mas se impulsam como se fossem batimentos de um coração adormecido. O som distante de pássaros noturnos e o barulho de motores de barcos contrasta com a impressão de um silêncio muito mais profundo, escondido sob a superfície. A cada instante, a água reflete não apenas o luar, mas algo que parece se mover por conta própria. Você se lembra de uma frase ouvida em conversas com moradores locais? O boto sempre aparece quando o luar é claro o suficiente para revelar segredos. Estranho como todos repetem essa frase com a mesma entonação, como se fosse um aviso disfarçado de ditado popular. Alguns juram que o boto emerge das águas como um homem elegante, vestido de branco, com um chapéu cobrindo os olhos. Outros dizem que ele prefere se manter invisível, apenas influenciando pensamentos e emoções. Você decide se aproximar da beira do rio. A madeira úmida do trapiche range sob seus pés. O cheiro de peixe fresco, misturado ao de frutas vendidas no mercado próximo, cria uma atmosfera paradoxal, metade viva, metade misteriosa. O ar parece mais pesado, como se estivesse carregado de eletricidade. Há um ponto em que o reflexo do luar se quebra, formando um círculo escuro na superfície. Você fixa os olhos ali e, por um instante, pensa ver algo emergir. Um movimento rápido, talvez apenas um peixe maior, mas sua intuição diz outra coisa. O coração acelera e a sensação de ser observado cresce. E é nesse momento que você se lembra de outro detalhe curioso. Em Belém, muitos afirmam que o boto não é apenas uma lenda para explicar paixões repentinas ou encontros enigmáticos. Há histórias de crianças nascidas com datas suspeitas, relatos de homens desaparecidos nas águas e até documentos de antigos viajantes que descrevem figuras misteriosas navegando pelos rios, como se fossem guardiões de um mundo oculto. Você se pega pensando no explorador inglês Percy Fawcett, desaparecido na Amazônia em 1925. Alguns acreditam que ele encontrou algo que não deveria. É claro que a versão oficial fala de tribos hostis ou doenças tropicais. Mas em noites como essa, quando o rio parece esconder respostas, não é difícil imaginar que mistérios mais profundos possam ter engolido sua jornada. O vento sopra mais forte e um arrepio percorre sua pele. Não é medo exatamente, mas a estranha sensação de que você está prestes a cruzar uma fronteira invisível. O silêncio do rio é como o de um interlocutor que aguarda sua primeira pergunta, disposto a responder, mas apenas se você tiver coragem de escutar. Enquanto isso, um pequeno barco desliza lentamente ao longe. A luz fraca da lamparina revela a figura de um barqueiro, que parece cantarolar uma melodia repetitiva. Você não entende as palavras, mas o ritmo ecoa como um mantra. Por um momento, a canção se mistura ao som do rio, como se fosse parte dele. O barco segue seu curso e desaparece na curva, deixando apenas o vazio e um eco imaginário no ar. Você respira fundo e se pergunta: será que é assim que tudo começa?
não com um estrondo, mas com um simples detalhe, quase banal, que se infiltra na realidade e a distorce. Como quando você está quase dormindo e um pensamento sem sentido se torna um sonho inteiro. E ali, à beira do Amazonas, você tem a impressão de que está prestes a sonhar acordado. A água se move de novo, dessa vez mais perto. Pequenas bolhas sobem à superfície e explodem em silêncio. Você inclina a cabeça, tentando enxergar melhor. E no instante seguinte, uma sombra atravessa de um lado a outro, rápida demais para ser identificada. O reflexo da lua se despedaça em ondas prateadas. Um leve sorriso escapa de você, sem que perceba. É quase irônico. Você veio em busca de respostas, mas o que encontra logo de início é um convite. Enigmático, indecifrável, irresistível. Você não sabe se é prudência ou coragem o que te mantém parado, mas decide esperar. O rio respira, e você respira junto. O primeiro segredo acaba de se revelar. Não há como voltar atrás. A noite se aprofunda, e o céu sobre Belém ganha um tom de azul quase negro, polvilhado de estrelas que parecem cintilar apenas para refletir nas águas do rio. Você permanece na beira, atento, até que o silêncio é interrompido por algo diferente. Um som suave de respiração, como se o próprio rio inspirasse e expirasse em ritmo lento. É nesse instante que um clarão prateado corta a superfície e a figura surge. A princípio, parece apenas um boto comum, com sua pele rosada refletindo o luar. Mas algo não se encaixa. Ele não se move como os outros. Seus giros são lentos, quase coreografados, como se tivesse plena consciência de estar sendo observado. Você prende a respiração, certo de que qualquer som poderia quebrar o momento. Então, o impossível acontece. O boto mergulha e, quando reaparece, já não é apenas um animal. A alguns metros da margem, você enxerga uma silhueta humana. Um homem, elegante, vestido de branco, com um chapéu cobrindo os olhos. Ele parece sair da água como quem atravessa uma porta invisível. O coração acelera e a mente luta para encontrar uma explicação racional. Você se lembra de uma ironia contada por moradores locais. Se você encontrar um homem bonito de branco em uma festa perto do rio, cuidado, ele pode acabar sendo um boto. A frase soava como piada, mas agora, diante da cena, você não tem certeza se deveria rir ou recuar. A figura caminha lentamente sobre a areia úmida, mas não deixa pegadas. O silêncio ao redor é absoluto, como se até os insetos tivessem parado para observar. Ele levanta o chapéu levemente, mas seus olhos permanecem ocultos na sombra. É nesse gesto que você sente algo estranho. Uma pressão suave na mente, quase como uma música silenciosa tentando entrar. O vento sopra, trazendo um cheiro doce de flores de Vitória Régia. Você se lembra de relatos antigos de navegadores espanhóis que descreviam encontros com seres encantados que surgiam das águas durante noites de lua cheia. Alguns textos mencionavam figuras humanas que convidavam viajantes a segui-los, levando-os para nunca mais voltar. A presença diante de você parece confirmar que as histórias, por mais fantásticas, podem ter raízes em algo real. Você sente o impulso de se aproximar, mas uma parte de você resiste. A cada passo imaginado, a dúvida cresce. Será que ele é um guia para um segredo profundo ou uma armadilha que devora curiosos? O homem-boto inclina a cabeça, como se tivesse lido seus pensamentos, e então, sem mover os lábios, você ouve dentro da mente. A água guarda mais do que reflete. O impacto da frase reverbera em você. Não é exatamente assustador, mas profundamente desconcertante. O som interno ecoa como se tivesse sido gravado dentro do seu crânio. Antes que possa reagir, a figura se volta para o rio. Ele mergulha novamente, e no lugar onde desaparece, o reflexo da lua se parte em círculos que brilham como prata líquida. Aos poucos,
tudo volta ao normal. O rio parece apenas um rio e você poderia jurar que nada aconteceu. Mas então, ao olhar para sua mão, você percebe que está segurando algo. Não se lembra de tê-lo pego, mas ali está. Uma pequena pedra lisa, úmida, com marcas que lembram símbolos antigos. As linhas não formam um desenho reconhecível, mas transmitem uma sensação de movimento, como se fossem ondas congeladas no tempo. O mistério se aprofunda. Enquanto gira a pedra nos dedos, você recorda de uma lenda de origem europeia que chegou ao Brasil junto com navegadores. Histórias de sereias que atraíam marinheiros para o fundo do mar. Será que o mito do boto é uma versão amazônica desse mesmo arquétipo? Ou algo maior? Um segredo universal que diferentes culturas tentam traduzir em narrativas próprias? O som distante de um tambor ecoa pela cidade. Uma festa noturna começa em algum lugar próximo, e você se pergunta se deveria ir até lá. É nessas ocasiões, dizem, que o boto costuma aparecer disfarçado. De repente, o convite não parece apenas uma metáfora. Talvez o próximo encontro já esteja marcado. Enquanto caminha pela margem em direção à cidade, você percebe que a pedra em sua mão pulsa levemente, como se respondesse ao som dos tambores. O pensamento irônico surge sem que consiga evitar. Quem precisa de relógio quando se tem uma pedra encantada como guia? Você sorri sozinho, mas logo percebe que não é apenas uma piada. Há algo real acontecendo. O primeiro contato aconteceu e o rio não costuma devolver o que toma para si. A sensação é clara. Você foi escolhido para seguir esse rastro. As ruas de Belém ganham vida quando a noite cai. As barracas do Ver-o-Peso ainda exalam o cheiro de peixe fresco misturado ao perfume doce de frutas tropicais. E lanternas improvisadas lançam manchas de luz alaranjada no chão de pedra irregular. Você caminha lentamente, carregando a pedra em seu bolso, sentindo seu peso como um segredo guardado. É curioso como, mesmo entre a multidão, você percebe que certas histórias parecem acompanhar os passos de quem ousa escutá-las. Os tambores que você ouviu antes ecoam mais fortes agora. Um grupo de jovens dança ao redor de uma fogueira improvisada perto da beira-rio, e a música mistura ritmos africanos e indígenas em um transe hipnótico. Você para por alguns instantes, e é como se o coração se ajustasse à batida. Curiosamente, a pedra em seu bolso pulsa em sincronia. Coincidência? Talvez. Mas você já percebeu que nesta cidade, nada é apenas coincidência. Ao se aproximar de um mercado coberto, encontra figuras locais conversando em voz baixa. Homens mais velhos, mulheres de olhar atento, jovens curiosos. Quando perguntam de onde você é, você percebe o tom velado das perguntas. Não estão interessados apenas em sua origem, mas em saber por que alguém como você estaria andando à noite, sozinho perto do rio. Um dos homens, de chapéu gasto e pele marcada pelo sol, ri de forma breve e comenta: "O boto já lhe olhou, não foi? Você fica em silêncio por um instante, tentando decidir se deve responder." Ele continua sem esperar sua resposta. A gente reconhece quem foi tocado pelo rio. O olhar muda. O grupo se cala e uma senhora de cabelos prateados completa: "Ele sempre volta." Essa simples frase provoca um arrepio em você. Volta. Não apenas como memória, mas como presença inevitável. Enquanto se afasta, passa por murais pintados nas paredes da cidade. Alguns retratam cenas religiosas, outros mostram animais da floresta, mas o que chama sua atenção é uma pintura desbotada. Um homem de branco, com chapéu, metade corpo humano, metade boto. Você para e observa. Parece um aviso disfarçado em arte popular. A lembrança de relatos antigos volta à mente. Documentos de cronistas portugueses falavam de aparições noturnas em Belém, descritas como figuras que se misturavam aos festejos, bebiam, dançavam e depois desapareciam no rio sem deixar rastros. Na época, riram dessas histórias, chamando-as de fantasias tropicais. Mas em sua experiência recente,
A fronteira entre mito e realidade já se dissolveu. Você continua andando pelas ruas estreitas, iluminadas por postes antigos, até chegar a uma pequena praça. Ali, um grupo de músicos improvisa melodias no violão e o público canta junto. O clima é alegre, mas você sente um fio invisível que conecta aquele momento ao mistério do rio. O boto não é apenas uma lenda contada em tom de advertência. Ele parece estar entranhado na vida cotidiana, nas festas, nas conversas, nos olhares desconfiados de quem sabe mais do que diz. Uma mulher mais jovem se aproxima, vendendo colares de sementes e contas coloridas. Ela sorri, mas seus olhos permanecem sérios. Cuidado com o que leva no bolso, diz, sem olhar diretamente para você. Seu coração dispara. Você não falou com ninguém sobre a pedra. Como ela poderia saber? Quando abre a boca para perguntar, ela já desapareceu entre a multidão. A ironia surge sozinha. É incrível como, em Belém, até vendedores ambulantes parecem trabalhar em tempo parcial como mensageiros do inexplicável. Você decide descansar em um banco da praça. O calor úmido da noite contrasta com uma brisa repentina que sopra apenas sobre você. Fecha os olhos por alguns segundos, ouvindo os sons misturados da cidade. E então, uma lembrança curiosa vem à mente. Dizem que alguns relógios antigos da cidade pararam misteriosamente na mesma hora, em noites de lua cheia, sem explicação mecânica. Coincidência ou não, a lenda associa esses episódios à presença do boto. A cada passo, a cidade parece falar, mesmo em seus silêncios. Não é preciso mergulhar nas águas para sentir a presença dele. Belém inteira é como uma extensão do rio, pulsando com segredos e histórias. Você abre os olhos, olha ao redor e a sensação é clara. Você não está apenas explorando um mistério, está sendo conduzido. E as vozes ocultas da cidade já começaram a sussurrar o próximo capítulo. A madrugada se aproxima e você decide retornar às margens do rio. As ruas de Belém agora estão mais silenciosas, os mercados já fechados, e apenas alguns barcos distantes ainda cortam a superfície escura das águas. A pedra no bolso continua ali, fria e úmida, como se tivesse saído da água apenas há alguns instantes. Você sente que ela não é apenas um objeto, mas um convite. Enquanto caminha, um brilho chama sua atenção. Uma garrafa de vidro presa entre troncos e folhas à beira do rio. A correnteza deve tê-la trazido até ali. Você a pega com cuidado e percebe que dentro há um pedaço de papel amarelado, dobrado várias vezes. O vidro está manchado e opaco, mas ainda assim protegeu o conteúdo. Com esforço, você retira o papel. Ele está frágil, as bordas quebradiças, mas ainda legível. A caligrafia é inclinada e elegante, daquelas que já não se vê hoje em dia. As primeiras palavras fazem seu coração bater mais rápido. Se alguém encontrar esta mensagem, saiba que não fui levado pela correnteza comum. Fui guiado pelas águas a seguir um som que não pertencia a este mundo. Você respira fundo. A carta continua, descrevendo como o autor foi atraído por uma figura de branco, de chapéu, em uma festa à beira-rio. Ele narra a sensação de ser convidado a atravessar o rio, mas não lembra de ter chegado ao outro lado. A escrita se torna mais trêmula nas últimas linhas. Se eu não retornar, talvez eu já pertença ao que chamam de boto. Não acreditem que é apenas lenda. Há um segredo sob estas águas que não deve ser perturbado. A assinatura está quase apagada, mas você consegue identificar algo. As iniciais JF. Intrigado, você lembra de uma história local sobre um jovem chamado Joaquim Farias, desaparecido no início do século XX. Os registros oficiais falavam de afogamento, mas moradores mais antigos insistiam que Joaquim fora visto em festas noturnas, muito tempo depois de seu desaparecimento, sempre vestido de branco. O detalhe curioso é que, segundo relatos, quando alguém tentava se aproximar dele, Joaquim simplesmente se misturava à multidão e desaparecia sem deixar rastros. Você sente um arrepio ao segurar a carta.
Seria possível que essa fosse sua mensagem? Uma confissão, um aviso ou um pedido de ajuda lançado ao rio décadas atrás e apenas agora trazido até você? Enquanto observa a caligrafia, percebe algo ainda mais estranho. Alguns símbolos rabiscados no canto inferior do papel. Eles se parecem com as marcas da pedra que você carrega. É como se fossem parte de uma linguagem que une diferentes tempos. O vento sopra forte, e por um instante você pensa ouvir um murmúrio vindo da água. Não é bem uma voz, mas um som arrastado, quase como sílabas pronunciadas sob a correnteza. Você fecha os olhos tentando decifrar. Soa como uma palavra repetida, mas não em português. Uma língua antiga, talvez. A ironia surge quase automaticamente. Você sempre achou cartas em garrafas um recurso de filmes antigos, mas agora está aqui, vivendo um clichê que parece decidido a provar que o impossível não apenas acontece, como escolhe a dedo seus participantes. Com a carta nas mãos, você olha de novo para o rio. A superfície permanece calma, mas uma sensação incômoda cresce em seu peito. Talvez o rio não devolva mensagens por acaso. Talvez ele tenha esperado o momento certo, a pessoa certa. De repente, uma figura se aproxima. É um barqueiro idoso, remando devagar em direção ao trapiche. Sua lamparina balança, iluminando o rosto enrugado. Ele olha diretamente para você e pergunta com naturalidade: "Encontrou a carta, não foi?" Você hesita, mas a surpresa não parece ser dele. Ele age como se já soubesse. Muitos procuram essas palavras, continua o barqueiro. Mas o rio só entrega para quem ele escolhe. Você tenta questionar, mas o homem apenas sorri, com um olhar que mistura pena e cumplicidade. Tenha cuidado. O boto não gosta quando alguém lê seus segredos. Antes que possa dizer mais alguma coisa, ele se afasta na escuridão e o som dos remos desaparece. A carta permanece firme em suas mãos. As iniciais JF parecem brilhar à luz da lua, e você percebe que, de algum modo, acabou se tornando guardião de uma história inacabada. E o rio, silencioso, parece esperar sua próxima decisão. A noite avança, e você sente que a carta encontrada é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Ainda com ela guardada no bolso, decide seguir o som distante de risos e tambores que ecoam pela cidade. Cada passo em direção ao rio parece conduzir você para um lugar onde o cotidiano e o inexplicável se misturam de maneira quase natural. Logo, as luzes de lamparinas começam a surgir entre árvores e barracas decoradas com fitas coloridas. É um baile à beira-rio, daqueles que parecem nascidos da própria tradição amazônica. Homens de chapéu e mulheres de vestidos floridos dançam ao som de violinos, tambores e flautas improvisadas. O ambiente pulsa com energia e a lua cheia parece supervisionar tudo, como se fosse a verdadeira anfitriã. Você se aproxima devagar. O calor da multidão envolve seu corpo, e a música tem um ritmo que embala os pés mesmo contra sua vontade. É nesse cenário que os rumores sobre o boto sempre ganham força. Dizem que nessas festas ele surge disfarçado, irresistível, conquistando corações antes de desaparecer nas águas ao amanhecer. De repente, uma figura chama sua atenção. Um homem alto, de branco impecável, chapéu cobrindo os olhos, dança com uma mulher no centro do círculo. Os movimentos dele são fluidos demais, quase sobrenaturais, como se cada passo estivesse em perfeita harmonia com a música e a maré invisível que guia o rio. Você sente um arrepio. É a mesma presença que encontrou antes, agora misturada entre humanos, como se não houvesse barreira entre as dimensões. A cada giro, o homem boto sorri, mas o sorriso nunca chega aos olhos. Você observa os detalhes ao redor. Não há suor em sua pele, apesar do calor sufocante. E ninguém parece estranhar. Pelo contrário, todos parecem encantados, como se a presença dele fosse a alma da festa. A música se intensifica e uma estranha coincidência acontece.
No instante em que o tambor principal marca o compasso, a pedra em seu bolso pulsa em sincronia. Você coloca a mão sobre ela e sente o calor aumentar, como se estivesse viva. Em meio à dança, o homem boto para por um instante. Ele levanta o rosto, e mesmo à distância, você sente o olhar dele atravessando a multidão e fixando-se em você. É como se o tempo parasse, a música abafasse e apenas essa conexão restasse. A pressão em sua mente retorna, como antes, uma melodia sem som, um convite silencioso. As luzes da festa parecem piscar por um segundo. Você tem a sensação de que não está mais em uma celebração comum, mas em um espaço que mistura realidade e sonho. As cores são mais intensas, os sons mais profundos, como se tivesse atravessado uma fronteira invisível. Você lembra de uma curiosidade histórica. Antigos exploradores relatavam cerimônias misteriosas em tribos amazônicas, onde homens e animais se transformavam uns nos outros sob efeito de cânticos e bebidas sagradas. Muitos riam dessas histórias, mas agora, em pleno baile, a sensação é de estar testemunhando algo do mesmo gênero, um ritual escondido sob o disfarce de festa. De repente, a mulher que dança com o homem boto desfalece, como se estivesse em transe. Ele a segura com delicadeza, mas antes que qualquer pessoa possa reagir, ambos desaparecem em meio à multidão. Não correm, não saem pelas bordas. Eles simplesmente não estão mais lá. Você olha ao redor, esperando espanto, mas os outros continuam a festa como se nada tivesse acontecido. O ritmo não para, os risos continuam. É como se a cena tivesse sido invisível para todos, menos para você. Um detalhe excêntrico chama sua atenção. Ao olhar para o chão, bem no centro do círculo onde eles dançaram, há marcas de água fresca, como se alguém tivesse acabado de sair do rio e gotejado ali. As pegadas se estendem apenas por alguns passos e depois desaparecem. Você toca a pedra de novo. Ela está quase queimando. E no fundo da mente, você ouve a mesma frase de antes. A água guarda mais do que reflete. A ironia dessa vez é amarga. Você veio para observar uma festa, mas acabou participando de algo que nenhum convite formal poderia oferecer. Você percebe que o baile não é apenas um encontro social. É um portal, uma encruzilhada entre dimensões. E agora, você está no centro dela. O baile continua ecoando na sua mente, mesmo depois de ter se dispersado. Você retorna à beira do rio, carregando a sensação de que algo foi interrompido, como se tivesse assistido apenas a um fragmento de uma cena maior. O calor da pedra em seu bolso já diminuiu, mas ainda pulsa suavemente, como se aguardasse o próximo movimento. A lua cheia permanece alta, refletida como um espelho no rio. Dessa vez, você decide não apenas observar da margem. Há um impulso forte, quase inevitável, de se aproximar ainda mais. Você encontra uma pequena canoa amarrada, aparentemente abandonada. O instinto alerta que talvez não devesse, mas a curiosidade fala mais alto. Com cuidado, você desfaz a corda e empurra a embarcação para dentro da correnteza. O barulho da madeira raspando na areia ecoa como um segredo mal guardado. A cada remada, a cidade vai ficando para trás, substituída por um silêncio que parece vir de dentro do próprio rio. Depois de alguns minutos, você chega a uma área onde a lua ilumina pedras submersas. Elas não são simples rochas, possuem marcas que lembram entalhes. Você se inclina e percebe que, debaixo da água, símbolos antigos estão gravados na superfície. São formas circulares, espirais e linhas que parecem imitar o movimento das ondas. Ao tocar a pedra com a mão, uma sensação de frio percorre seu corpo. Não é apenas temperatura, é como se tivesse colocado os dedos em um fio de eletricidade invisível. A água vibra, e uma pequena bolha de ar escapa do símbolo gravado. Você se recorda de um detalhe intrigante. Arqueólogos já encontraram pedras similares em regiões amazônicas.
mas nunca conseguiram explicar sua origem. Alguns sugeriram influência de civilizações pré-colombianas desconhecidas, outros que eram apenas formações naturais mal interpretadas. Mas, diante de você, a geometria é clara demais para ser acaso. Enquanto observa, percebe que os símbolos começam a refletir a luz da lua de maneira estranha. A cada onda, brilham por um instante, formando um padrão quase hipnótico. Você sente uma vertigem, como se o rio estivesse tentando atrair sua mente para dentro dele. De repente, um movimento chama sua atenção. Uma sombra atravessa sob a canoa. Grande, silenciosa, rápida. O coração dispara. Você segura firme a borda, tentando identificar. O silêncio é quebrado apenas pelo som da água batendo contra a madeira. Então, algo toca a lateral da embarcação. Um golpe leve, mas suficiente para fazê-la balançar. Você olha para a superfície e vê uma forma rosada deslizando debaixo da água. O boto. Ele passa lentamente, como se estivesse examinando você, testando sua reação. Mais uma vez, a pressão mental retorna. Uma frase ecoa dentro de sua mente, clara, mas sem som. Não desperte o que dorme. Você se pergunta se é um aviso ou uma ameaça. O olhar fixo no rio traz mais perguntas do que respostas. Um detalhe curioso surge de repente em sua memória. Em 1986, mergulhadores brasileiros relataram ter encontrado, em cavernas submersas no Rio Negro, ossadas de animais e inscrições estranhas nas paredes. Oficialmente, disseram que eram apenas marcas naturais, mas alguns estudiosos sugeriram que poderiam ser registros de rituais antigos. A semelhança com o que você vê agora é impossível de ignorar. O boto passa novamente sob a canoa, dessa vez mais devagar. Você vê claramente seu corpo rosado, brilhando sob a lua, antes de desaparecer na escuridão líquida. O silêncio retorna, mas agora está carregado de expectativa. A ironia não escapa. Você partiu para uma simples exploração noturna e acabou navegando em direção a pedras que parecem bibliotecas escondidas sob a água. Quem imaginaria que o rio guardava não só lendas, mas inscrições gravadas como se fossem páginas de um livro que ninguém nunca conseguiu ler? Você respira fundo e encara os símbolos mais uma vez. Eles parecem formar uma sequência, como se estivessem contando uma história em fragmentos. Mas antes que possa decifrar, uma onda mais forte balança a canoa. É como se o rio, pacientemente, tivesse decidido interromper sua leitura prematura. E a certeza se instala em você. O mito do boto guarda raízes muito mais antigas do que imaginava. O primeiro clarão do amanhecer começa a tocar a superfície do rio, tingindo a água com tons dourados e rosados. Você ainda permanece na pequena canoa, o corpo cansado, mas os sentidos aguçados. Cada detalhe do entorno parece carregado de significado, desde a brisa que move a água até o canto distante de pássaros que despertam. E é nesse momento que percebe a presença de alguém mais próximo do que esperava. Um pescador idoso, encostado em seu barco, observa você com olhos que parecem carregar décadas de histórias. Ele tem o rosto marcado pelo sol e a experiência da vida à beira-rio. Quando você se aproxima, ele acena com a cabeça, mas não fala de imediato. Há uma pausa longa, carregada de expectativa. "Eu sabia que você viria", diz finalmente com voz rouca. "Nem todo mundo consegue entender o rio, mas você... Você sente. Você sente o peso das palavras dele. Não são apenas gentis, mas profundas, como se o homem fosse uma testemunha não apenas da vida do rio, mas de seus segredos mais íntimos. Ele pede que você suba em seu barco e juntos começam a remar em silêncio. A correnteza é calma, mas parece levar vocês para dentro de um labirinto de pequenas ilhas e canais escondidos. Cada curva revela paisagens que parecem intocadas pelo tempo. Árvores antigas, cipós pendendo sobre a água e flores tropicais flutuando em tons que desafiam qualquer paleta de pintura.
Enquanto avançam, ele começa a contar sua história, voz baixa, quase sussurrando. Fala de uma noite, décadas atrás, quando viu uma figura humana emergir das águas. Um jovem, vestido de branco, elegante, com um chapéu que escondia os olhos. Ele lembra com clareza do som que parecia ecoar na mente, da sensação de ser observado e do arrepio que percorreu sua espinha. Era o próprio Boto, disfarçado, mas não completamente humano. Você escuta, absorvendo cada palavra. Há uma ironia sutil em saber que os moradores da cidade falam dessas histórias como lendas, mas para ele, tudo foi real. Ele descreve como pessoas desapareciam e retornavam transformadas, muitas vezes mudadas de maneira inexplicável, carregando consigo uma marca invisível do rio. E então, a parte mais estranha da história. Ele se lembra de uma noite em que alguém retornou do rio e exibiu marcas nas mãos e nos braços. Sinais que não existiam antes, símbolos misteriosos que pareciam pulsar com a própria correnteza. Você sente um arrepio, lembrando da pedra que ainda pulsa em seu bolso e se pergunta se essas histórias não se conectam. O pescador continua, lembrando detalhes que beiram o inacreditável. Ele fala de uma noite em que o Boto não apenas levou alguém, mas também devolveu. O jovem retornou diferente, mais atento, mais silencioso, com uma calma inquietante. E sempre, segundo ele, havia um padrão que ninguém conseguia explicar, como se as águas tivessem consciência própria. Enquanto a narrativa se desenrola, você nota algo curioso. Os canais pelos quais vocês passam formam padrões estranhos à luz do amanhecer. São como mapas naturais, caminhos secretos que guiam aqueles escolhidos pelo rio. Não é coincidência que o pescador conheça cada curva. Ele é, de certa forma, um guardião que decodifica esses caminhos. O ritmo da canoa se mistura ao bater do coração, e você percebe que está imerso em algo maior do que apenas uma lenda local. O rio não é apenas um corpo de água, é uma força viva, consciente de seus movimentos e suas intenções. Cada remada parece conectar você mais profundamente a essa consciência, revelando padrões que poderiam passar despercebidos por olhos comuns. O homem para em um ponto onde a água se abre para formar um pequeno espelho natural. Ele aponta para marcas na lama próxima à margem, antigas e quase apagadas, e diz: esses símbolos indicam encontros antigos. Eles pertencem aos que tocaram o rio e retornaram. Você se aproxima e percebe que algumas marcas lembram os símbolos da pedra em seu bolso e até alguns rabiscos da carta que encontrou. É impossível ignorar a conexão. Tudo parece parte de uma história que atravessa gerações. E enquanto o sol se ergue completamente, iluminando o rio e revelando cada detalhe, você sente que compreendeu algo vital. O boto, os símbolos, os desaparecimentos e retornos, todos são fios de um mesmo tecido. Um enigma que mistura tempo, espaço e a própria essência do rio. O pescador sorri com tranquilidade. E você percebe que, por mais estranho que seja, não há pressa em desvendar tudo. O rio mantém seus segredos para quem sabe esperar, e talvez a maior lição seja justamente essa paciência silenciosa, acompanhada da sensação de que você está sendo guiado. O ritmo da maré se torna o guia da sua atenção. Você sente cada ondulação contra a canoa, cada movimento da água que parece responder às suas próprias emoções. É como se o rio soubesse do seu medo, da sua curiosidade, e ajustasse a corrente para conduzir ou testar sua presença. Você começa a perceber padrões sutis. Pequenas bolhas surgem em intervalos regulares, as ondas quebram em ângulos específicos e a luz da lua filtrada pelo amanhecer cria reflexos que parecem formar símbolos no próprio rio. Enquanto observa, você se lembra de relatos antigos de pescadores e ribeirinhos. Alguns juram que, durante certas noites, o boto cria uma espécie de dança invisível nas águas, guiando aqueles que ousam observar. Outros afirmam que seguir o movimento das ondas
Pode levar a lugares secretos, como pequenas ilhas escondidas que desaparecem quando a maré muda. E você começa a entender que não é superstição. Há um padrão real, quase científico, mas impossível de decifrar por quem não está sintonizado com o rio. Você respira fundo, permitindo que o som da água e o bater dos seus próprios pensamentos se misturem. Um detalhe curioso invade sua mente. Há registros históricos de exploradores estrangeiros que descreveram comportamentos estranhos de animais amazônicos, incluindo botos. Diziam que alguns pareciam conscientes, como se respondessem a intenções humanas ou emoções. Você sorri levemente, irônico com a ideia de que essa consciência animal pudesse ser tão sofisticada e ainda assim passar despercebida por quase todos. Subitamente, a superfície do rio se altera de maneira abrupta. Um reflexo metálico se move rapidamente, atravessando seu campo de visão. É um brilho rosado, um sinal claro de que o boto está próximo. Você sente a tensão crescer, mas não de medo, é excitação. Ele surge e desaparece, movendo-se entre ondas como se brincasse com você, testando sua percepção. Você tenta seguir os movimentos com os olhos, mas percebe que eles se deslocam mais rápido do que qualquer mente humana poderia acompanhar. E então, por um instante, você percebe algo extraordinário. O padrão das ondas forma uma espécie de mapa. É fugaz, quase impossível de capturar, mas você sente que ali há uma mensagem, um código natural que só se revela para quem observa com paciência e atenção. Enquanto a corrente leva a canoa lentamente, você nota algo ainda mais curioso. A maré reage aos seus pensamentos. Quando tenta antecipar o próximo movimento do boto, sente uma leve resistência na água. Quando relaxa e observa, as ondas se tornam suaves, quase convidativas. É uma dança invisível entre você e o rio, uma comunicação que não exige palavras. Você lembra de uma narrativa indígena ouvida de um ancião em outra margem do rio. Eles falavam de espíritos guardiões das águas que se manifestam de formas sutis, guiando e protegendo. Agora parece que você está experimentando exatamente isso. Uma presença que se comunica através de padrões, reflexos e sensações. O brilho rosado surge novamente, desta vez acompanhando um pequeno redemoinho. Você percebe que o boto está mostrando algo. Um ponto específico no rio, onde a água se divide entre duas correntes. É quase imperceptível, mas há marcas nas pedras submersas, semelhantes às da pedra em seu bolso e aos símbolos da carta encontrada. A sensação de reconhecimento é imediata. Você chegou a um local que já foi tocado por aqueles que vieram antes de você. Uma pequena ironia se forma em sua mente. Você partiu para observar o rio, mas agora é o rio que observa você, conduzindo cada movimento, testando cada reação. Há uma conexão impossível de ser ignorada, um laço silencioso entre o ser humano e a força natural que governa as águas. E no instante em que se aproxima do ponto indicado pelo redemoinho, sente que está à beira de uma descoberta. Não apenas de símbolos, mas de padrões que atravessam gerações, mistérios antigos que desafiam explicações e aguardam alguém capaz de decifrá-los. O rio continua respirando como sempre, mas agora você sabe. Ele não apenas guarda segredos, ele os revela, mas apenas para aqueles dispostos a ouvir e observar com atenção plena. Enquanto observa o ponto onde as correntes se encontram, algo inesperado acontece. Você percebe um objeto flutuando suavemente sobre a água. Inicialmente, parece um tronco comum, mas ao se aproximar, nota que não se trata disso. É um relógio antigo, parado em uma hora estranha, 03:17. Você o recolhe, curioso, e sente um frio percorrer sua espinha, não de medo, mas de assombro. O objeto é pesado, de metal envelhecido, e ainda assim parece intacto. Os ponteiros não se movem, e a sensação de que ele existe fora do tempo se torna evidente.
Você se lembra das histórias de viajantes que juravam ter encontrado objetos desaparecidos há anos, surgindo misteriosamente nas margens do Amazonas? Alguns diziam que eram sinais de que o rio não apenas conserva memórias, mas manipula o tempo para seus próprios propósitos. A ironia do momento não escapa. Você sempre pensou em relógios como marcadores precisos do mundo, mas ali está um que parece zombar do tempo humano. A cada minuto que passa, você sente uma estranha fluidez temporal, como se os acontecimentos não se encadeassem de forma linear, mas fossem fragmentos intercalados de uma narrativa maior. Ao girar o relógio em suas mãos, você nota marcas sutis no verso, símbolos semelhantes aos da pedra que carrega e aos rabiscos da carta antiga. O padrão parece formar uma sequência, mas indecifrável. Você sente que este objeto não está apenas perdido, mas enviado para você, como se o rio tivesse escolhido este momento para se comunicar mais claramente. Enquanto pensa nisso, um movimento rápido chama sua atenção. O brilho rosado do boto surge novamente, deslizando próximo à superfície. Desta vez, não está sozinho. Pequenos redemoinhos acompanham sua movimentação, e você percebe que ele está guiando você em direção a algo. O relógio em sua mão parece reagir, vibrando levemente, como se fosse sensível à presença do animal ou às forças invisíveis do rio. Você segue o boto, remando devagar, e percebe que as águas começam a refletir imagens quase que de forma holográfica. Figuras humanas, objetos, sombras de árvores antigas. Não há som, mas as imagens carregam uma sensação intensa de narrativa, como se o rio estivesse contando sua própria história sem palavras. É nesse instante que uma lembrança antiga surge em sua mente. Exploradores europeus do século XIX relataram fenômenos similares em rios amazônicos. Objetos reapareciam após anos. Pessoas relatavam sentir a presença de seres que pareciam guiar a correnteza. As autoridades descartavam tudo como imaginação fértil. Mas agora, vivendo isso, você percebe que há uma lógica própria do rio, uma consciência que desafia a explicação científica. O movimento do boto se intensifica, formando uma espécie de trilha luminosa na superfície da água. Você sente uma leve pressão mental, semelhante a um toque delicado na testa, e entende que o animal está comunicando algo. Siga o padrão, observe os sinais, confie nos símbolos. A sensação de mistério se mistura com fascínio. O relógio antigo, a pedra, a carta e o próprio boto formam um conjunto de pistas que atravessam tempo e espaço. A ironia é evidente. Você veio apenas para investigar lendas, e agora se encontra dentro de uma delas, parte ativa de um enigma que desafia gerações. Você se pergunta quantas pessoas já seguiram sinais similares e nunca retornaram. A memória do pescador idoso surge de repente, lembrando de histórias de indivíduos que tocaram o rio e voltaram diferentes, com marcas que não podiam ser explicadas. E você percebe que está prestes a entender algo que transcende o mito. O rio não apenas guarda segredos, ele transforma aqueles que o escutam. A correnteza diminui levemente e o brilho do boto suaviza. O relógio antigo em sua mão continua parado, mas você sente que está exatamente onde deveria estar, no lugar exato para compreender uma parte do mistério. O dia começa a clarear, e a luz da manhã mistura-se à penumbra que insiste em permanecer sobre o rio. A água reflete tons de ouro e azul, como se a própria correnteza estivesse vestida para revelar algo. Você permanece na pequena embarcação, segurando o relógio antigo, a pedra e a carta, sentindo que todos esses elementos formam um conjunto que o rio escolheu para você desvendar. Enquanto observa, percebe um fenômeno curioso. Pequenos reflexos de luz surgem na água, não vindos da lua nem do sol. Eles se movem com fluidez, formando figuras que lembram animais, pessoas e até símbolos antigos.
É como se o rio estivesse projetando imagens de seu próprio passado, criando um tipo de narrativa silenciosa. Você sente uma mistura de fascínio e reverência. Afinal, poucos têm a chance de testemunhar algo assim. O boto aparece novamente, nadando perto da canoa. Desta vez, sua presença é mais insistente, mais guiadora. Ele mergulha e emerge em diferentes pontos, criando pequenas ondulações que apontam para um canal estreito, quase escondido entre duas ilhas. Você entende que é para lá que deve ir. Enquanto rema em direção ao canal, a água ao redor parece mudar de textura. Não é apenas a correnteza, mas uma sensação tátil, quase imperceptível de que o rio está vivo, atento a cada movimento seu. Você sente a pressão mental suave novamente, uma lembrança do toque silencioso do boto, como se estivesse sendo instruído a seguir com cuidado. O canal é estreito e sinuoso. Árvores antigas se inclinam sobre a água, formando uma espécie de túnel natural. A luz do amanhecer passa por entre as folhas, criando padrões que lembram mosaicos. Cada passo da canoa é acompanhado pelo som das folhas batendo na água e pelo sussurro do vento, quase formando palavras que você não consegue compreender plenamente. Você lembra de outra curiosidade histórica. Em certos pontos da Amazônia, tribos indígenas acreditavam que rios e igarapés eram caminhos entre mundos e que certos animais funcionavam como guardiões desses portais. A presença insistente do boto, agora guiando você, parece confirmar que tais crenças possuíam um fundo de verdade. Ao final do túnel natural, surge uma pequena clareira no rio. A água é incrivelmente transparente, e você percebe algo no fundo. Inscrições semelhantes às da pedra e a carta, mas muito maiores, espalhadas em um círculo perfeito. Elas refletem a luz da manhã de forma hipnotizante, como se convidassem você a decifrá-las. O coração acelera. É como se estivesse diante de um mapa antigo, uma codificação que atravessou gerações e agora se apresenta diretamente aos seus olhos. Cada símbolo parece pulsar, emitindo uma vibração quase imperceptível, mas real o suficiente para ser sentida com a mão sobre a superfície da canoa. O boto nada ao redor, formando um círculo quase ritualístico. Ele surge e desaparece, desenhando padrões na água que se alinham com as inscrições do fundo. É evidente que ele está tentando comunicar algo, mas não de forma verbal ou lógica, e sim através de símbolos, movimentos e energia. Você percebe a ironia da situação. O rio, que parecia apenas um corpo de água, revelou-se um espaço de aprendizado, um enigma vivo, guiado por seres que desafiam explicações. Cada objeto que carrega, a pedra, o relógio, a carta, funciona como chave, pista ou testemunho de um segredo maior. E enquanto o sol nasce totalmente, iluminando cada detalhe da clareira, você sente que chegou a um ponto crucial da jornada. Este é o momento de escolher. Apenas observar ou tentar interagir, compreender e, talvez, desvendar o que o boto e o rio tentam revelar há séculos. Você respira fundo, sentindo o ar fresco da manhã misturado ao cheiro úmido das águas do rio. O boto nada em círculos ao seu redor, seus movimentos precisos e quase hipnóticos. Cada ondulação na superfície da água parece carregar uma mensagem, e você sente que qualquer passo em falso poderia interromper o fluxo delicado daquele enigma vivo. Decide aproximar a canoa do centro da clareira, onde as inscrições submersas formam um círculo quase perfeito. Elas não são apenas símbolos, parecem conter fragmentos de histórias, lembranças ou talvez instruções. Você toca a água com a ponta do dedo e uma sensação de vibração percorre seu braço. É uma energia suave, mas perceptível, como se a água estivesse viva, consciente de sua presença. O boto surge ao seu lado, flutuando levemente acima da superfície, como se estivesse esperando por sua reação.
Você percebe que o animal não é apenas um guia, mas um guardião. Ele olha para você com olhos que transmitem uma inteligência impressionante, algo além de qualquer entendimento humano convencional. Enquanto observa, a pedra em seu bolso começa a pulsar novamente. Você a retira e percebe que o padrão inscrito nela se alinha perfeitamente com os símbolos no fundo do rio. É como se cada linha, cada espiral, cada marca tivesse sido criada para se conectar com esse lugar específico. O relógio antigo, ainda parado, vibra suavemente em sua mão, reforçando a sensação de que o tempo aqui não segue as regras normais. Você se lembra de uma curiosidade histórica. Em algumas tradições amazônicas, objetos encontrados em rios eram considerados portais entre o mundo humano e o espiritual. Eles eram estudados e respeitados, mas nunca forçados. Tudo indica que o rio funciona de forma semelhante, liberando conhecimento apenas para aqueles que demonstram paciência, respeito e sensibilidade. O vento sopra suavemente, e você percebe que pequenas partículas de luz refletem na água de forma quase mágica, formando padrões que se alinham com os símbolos submersos. A sensação de estar dentro de algo maior se intensifica. Você não está apenas testemunhando, está participando. Cada gesto seu é observado. Cada movimento pode ser interpretado. O boto, com movimentos elegantes, aponta para uma inscrição específica no centro do círculo. Você se aproxima, tentando decifrar seu significado. É quase impossível interpretá-la com lógica humana, mas a vibração da pedra em sua mão fornece pistas sutis. Cada símbolo parece corresponder a um estado emocional ou mental: paciência, curiosidade, coragem. A ironia da situação não escapa. Você veio em busca de um mito para observar, mas acabou sendo testado em habilidades que nem imaginava possuir. A aventura deixa de ser apenas física, torna-se mental e sensorial. Enquanto continua a explorar o círculo submerso, o boto começa a se afastar lentamente, nadando em direção à margem oposta. Ele olha para você uma última vez e você sente uma conexão profunda, quase como se estivesse recebendo uma permissão silenciosa para avançar mais. Você respira fundo, percebendo que está diante de um segredo que atravessa gerações, culturas e dimensões. Cada símbolo, cada objeto, cada presença viva do rio parece dizer: o conhecimento é um privilégio, não um direito. E, ao mesmo tempo, oferece a sensação de pertencimento a algo muito maior do que você jamais imaginou. O sol agora brilha completamente sobre a clareira, e a água reflete uma paleta de cores que muda a cada ondulação. Você entende mais do que nunca que o rio não é apenas um lugar físico. É um espaço de aprendizado, mistério e revelação. Você permanece na clareira, observando as inscrições submersas, a pedra em sua mão e o relógio parado, que parece pulsar de forma sincronizada com o rio. É como se todos esses elementos fossem peças de um mesmo quebra-cabeça que atravessa séculos, aguardando alguém sensível o suficiente para perceber a conexão. A sensação de ser testado continua, mas agora você entende que não é apenas sobre coragem ou curiosidade. É sobre paciência, observação e respeito pelo fluxo natural das águas. Enquanto estuda os símbolos, percebe uma leve ondulação que parece diferente das demais. É quase imperceptível, mas consistente. Ao se concentrar, nota que forma padrões rítmicos, quase como uma linguagem própria. Cada onda transmite uma sensação diferente. Algumas provocam calafrios suaves, outras despertam uma curiosidade quase elétrica. É como se o rio estivesse tentando se comunicar diretamente com a sua mente, sem palavras, apenas por sensações. O boto surge novamente, desta vez nadando ao redor da canoa de maneira deliberada, formando círculos que parecem indicar caminhos. Você sente que ele não está apenas guiando, mas conduzindo você
a um ponto específico da clareira. Cada movimento do animal parece sincronizado com os símbolos submersos, como se o rio tivesse estabelecido uma coreografia silenciosa. Enquanto segue o fluxo do boto, nota uma pequena abertura entre rochas submersas, quase escondida. O animal se aproxima, olha para você com olhos que transmitem uma mistura de alerta e convite, e depois desaparece subitamente na água. Você sente que este é o momento decisivo. Atravessar essa passagem é aceitar a experiência completa, enfrentar o desconhecido e permitir que o rio revele seus segredos mais profundos. Uma curiosidade histórica vem à mente. Exploradores e pesquisadores antigos mencionaram cavernas submersas e canais ocultos na Amazônia, mas os relatos sempre foram descartados como exageros ou invenções fantásticas. Agora, você entende que muitas dessas histórias podem ter sido registros reais, transformados em lenda, devido à impossibilidade de explicação para aqueles que não estavam preparados para experienciar a realidade do rio. Você empurra a canoa lentamente em direção à abertura submersa, sentindo a água fria envolvendo a embarcação. A corrente é suave, mas firme, conduzindo você como se fosse parte de um ritual antigo. Cada símbolo que viu anteriormente parece pulsar com a aproximação, reforçando a sensação de que está exatamente onde deveria estar. Enquanto atravessa o canal, a luz do sol que penetra pelas árvores cria reflexos que se movem sobre as paredes da água, formando padrões quase geométricos. É uma dança de luz e sombra que hipnotiza os sentidos, tornando cada momento ainda mais intenso e envolvente. Você percebe que cada detalhe, cada reflexo, cada ondulação é uma peça do grande enigma que o rio guarda. A ironia do momento é sutil, mas presente. Você veio explorar uma lenda, mas acabou navegando dentro de um ritual vivo, sendo testado e guiado por uma inteligência que não pertence completamente ao mundo humano. E mesmo assim, há uma sensação reconfortante, como se cada passo, cada movimento, fosse cuidadosamente calculado para proteger e ensinar, não para assustar. Ao chegar do outro lado do canal, você sente uma sensação de conquista misturada à reverência. O rio se acalma momentaneamente e o ambiente transmite uma quietude que contrasta com a intensidade dos momentos anteriores. Você entende que está diante de algo mais profundo do que jamais imaginou. O conhecimento escondido, guardado e revelado apenas àqueles que demonstram verdadeira atenção e sensibilidade. Você respira fundo, sentindo a brisa suave sobre a água, e percebe que atravessar o canal submerso não apenas o levou a outro ponto físico do rio, mas também a uma dimensão diferente de percepção. A clareira à sua frente é mais ampla, cercada por árvores antigas, cujas raízes mergulham profundamente na água. Pequenos reflexos de luz atravessam as folhas, criando um efeito que lembra vitrais naturais. Cada detalhe parece deliberado, como se o rio tivesse preparado esse espaço para aqueles que ousam chegar até aqui. Enquanto observa, o boto surge novamente, desta vez acompanhado de outro animal menor, rosado como ele. Ambos nadam em padrões complexos, criando redemoinhos que refletem luz de forma quase hipnótica. Você sente que eles estão mostrando algo, um caminho invisível que deve ser seguido, não apenas com a canoa, mas com atenção plena a cada sinal. A pedra em seu bolso pulsa mais forte e você a segura com cuidado. Ao encostá-la levemente na água, percebe que os símbolos submersos brilham por alguns segundos, como se reconhecessem o objeto. É um momento de revelação silenciosa. Você compreende que cada item que trouxe não é mero acaso, mas parte de um conjunto que o rio escolheu especificamente para esta experiência. O relógio antigo vibra novamente, embora os ponteiros continuem parados em 03 em 17. É uma sensação sutil, mas inequívoca, como se o tempo aqui fosse medido não em horas, mas em momentos de percepção e conexão. A carta, ainda guardada,
parece irradiar uma energia própria, lembrando que aqueles que escreveram ou receberam mensagens do rio também participaram desse fluxo de mistério e revelação. Enquanto segue os sinais do boto, você nota marcas recentes nas margens, impressões que lembram pés humanos misturados a ondulações deixadas por movimentos subaquáticos. É um detalhe curioso e levemente desconcertante que reforça a ideia de que outros, antes de você, também foram guiados por esses caminhos invisíveis, mas que ninguém, aparentemente, contou a história completa. O canal se abre em uma área onde a água é excepcionalmente clara, permitindo ver o fundo coberto de símbolos gravados em pedra. Eles formam padrões circulares e espirais que se conectam, criando algo que se assemelha a uma linguagem visual. Ao observar atentamente, você percebe pequenas variações, sutis mudanças, de forma que sugerem instruções ou mensagens codificadas. A sensação de estar diante de algo sagrado e antigo é inevitável. O boto rosado mergulha e surge próximo a um ponto específico, onde o padrão de símbolos parece mais intenso. Uma onda suave se aproxima da canoa, quase como se estivesse empurrando você na direção certa. A ironia do momento não escapa. Você começou a jornada procurando um mito, e agora está navegando por um espaço que mistura realidade, lenda e ritual ancestral, conduzido por um animal cuja inteligência desafia qualquer explicação científica. Enquanto se aproxima do ponto indicado, nota um detalhe curioso. Pequenas partículas de sedimento na água formam padrões que coincidem com os símbolos submersos. É como se o rio estivesse criando camadas de comunicação, não apenas através da pedra, da carta e do relógio, mas também por meio de partículas e reflexos, combinando percepção visual, tátil e intuitiva. O silêncio ao redor aumenta a intensidade do momento. Cada som da canoa, cada respiração, cada movimento do boto é amplificado em sua consciência. Você sente que está no limiar de uma descoberta significativa. Não apenas um segredo físico do rio, mas algo que conecta a mente humana à própria essência da água e à inteligência que nela habita. E ao final desse trecho, você percebe que está prestes a compreender não apenas o mistério do boto, mas o ritmo invisível que governa o rio, uma dança milenar de segredos e sinais, revelados apenas para aqueles que têm paciência, sensibilidade e coragem para seguir adiante. Você permanece na clareira, sentindo o peso e a responsabilidade de tudo o que descobriu até agora. A água está calma, refletindo os tons dourados e rosados do céu, como se o rio quisesse transmitir uma sensação de segurança e contemplação. A presença do boto rosado, agora nadando em círculos suaves ao redor da canoa, reforça a ideia de que você está sendo observado e guiado, mas não ameaçado. Enquanto observa o fundo, nota que os símbolos submersos se tornam mais claros e definidos. Eles formam padrões complexos, entrelaçando espirais, círculos e linhas que parecem contar histórias de antigos habitantes e exploradores que interagiram com o rio antes de você. É como se cada pedra tivesse memórias gravadas, aguardando alguém capaz de decifrá-las. O relógio antigo continua parado, mas vibra com uma intensidade maior. É como se reagisse à proximidade dos símbolos e à presença do boto. Você sente novamente a pulsação da pedra em seu bolso, agora sincronizada com as ondulações da água. Cada elemento parece estar em perfeita harmonia, como se o rio e seus guardiões tivessem preparado este momento específico para que você compreendesse algo essencial. Um detalhe curioso invade seus pensamentos. Alguns relatos históricos mencionam que botos rosados já foram vistos levando objetos perdidos ou desaparecidos de volta à superfície, como se participassem de um ritual de entrega. Agora, você entende que não é mera coincidência que tenha encontrado a pedra, a carta e o relógio.
Todos eles são parte de uma rede de sinais que conecta passado, presente e talvez futuro. O boto se aproxima de uma área onde os símbolos formam uma espiral quase perfeita. Ele mergulha brevemente e emerge criando pequenas ondas que se espalham pelo círculo. Você sente uma pressão mental delicada, uma espécie de toque invisível que transmite. Aqui é o ponto de entendimento. Observe, sinta, compreenda. Você respira fundo e concentra sua atenção nos símbolos. Cada um deles parece carregar uma vibração própria, uma mensagem sutil que não pode ser lida com os olhos comuns, mas sentida. A sensação é de participar de algo muito maior do que si mesmo, uma conexão direta com o ritmo natural do rio e com a inteligência que o habita. Enquanto se concentra, percebe uma sequência que se repete. Espirais interligadas formam um padrão que se assemelha a ondas, lembrando o movimento do próprio boto. É uma linguagem visual e emocional ao mesmo tempo, revelando que o rio comunica suas histórias não apenas por símbolos, mas por energia e intenção. A ironia da situação não escapa. Você veio buscar uma lenda para observar e acabou se tornando parte de um enigma vivo, aprendendo diretamente de um animal e de um rio consciente. Cada sensação, cada detalhe, cada objeto carrega uma narrativa que atravessa séculos e culturas, e agora é apresentada a você de forma direta e íntima. O sol já está alto, iluminando a clareira e tornando os reflexos na água ainda mais intensos. Você percebe que o momento de aprendizagem não terminou, na verdade, está apenas começando. A conexão que estabeleceu com o boto e os símbolos cria um laço invisível, sugerindo que o rio ainda tem muito a revelar e que sua experiência será lembrada como parte de uma tradição que transcende o tempo. E enquanto observa, sente uma sensação de calma profunda, uma certeza de que, apesar do mistério e da complexidade, está exatamente onde deveria estar, pronto para continuar explorando os segredos guardados nas águas. O rio parece respirar com você. Cada ondulação suave, cada reflexo de luz, cada movimento do boto cria uma sinfonia silenciosa que conecta corpo, mente e emoções. Você sente que atravessou um limiar invisível, entrando em um espaço onde o mito e a realidade se entrelaçam. A clareira à sua frente, iluminada pelo sol, revela todos os símbolos, a geometria das pedras e a dança da água de forma clara, quase hipnótica. Enquanto permanece na canoa, observa os detalhes finais que completam o ciclo de sinais do rio. O padrão das inscrições submersas se conecta com as ondas formadas pelo boto, a vibração da pedra em seu bolso e o pulsar do relógio parado. É uma coreografia perfeita, como se o rio tivesse arquitetado uma experiência única para você. A sensação de pertencimento e de ser parte de algo maior é intensa, quase tangível. Você percebe que cada símbolo, cada ondulação e cada gesto do boto é uma narrativa silenciosa, contando histórias de encontros antigos, desaparecimentos misteriosos e retornos transformadores. A ironia da jornada é evidente. Veio buscar respostas simples sobre uma lenda, mas encontrou uma rede complexa de conhecimento, memória e ritual que atravessa gerações. A luz do sol reflete na água, criando padrões que lembram constelações. Cada reflexo parece transmitir uma mensagem sutil, reforçando a ideia de que o rio guarda mais do que objetos e inscrições. Ele preserva experiências, energias e aprendizados. Você sente que aqueles que vieram antes de você, exploradores, pescadores e ribeirinhos, todos tocaram esse espaço, contribuindo para o tecido invisível de mistério e conhecimento que agora experimenta. O boto, por sua vez, nada ao seu redor em círculos suaves, como se estivesse certificando que você compreendeu a lição. Ele mergulha e surge novamente, deixando rastros de luz rosada na água. A sensação de guia e guardião permanece, mas agora você sente que a conexão é recíproca.
O rio o aceitou como participante consciente de seus segredos. Você respira fundo e observa o relógio antigo. Os ponteiros continuam parados, mas agora você entende que o tempo aqui é medido por experiências, percepções e descobertas, não por horas ou minutos. A pedra pulsa com suavidade, lembrando que tudo está interligado e que cada passo da jornada contribuiu para esse momento de compreensão e presença plena. Um detalhe curioso surge. As pequenas partículas de sedimento no fundo do rio formam padrões que acompanham o fluxo da água, quase como se o rio estivesse assinando a própria narrativa. Cada gesto, cada símbolo e cada ondulação é parte de um ciclo contínuo, eterno, que só pode ser compreendido por aqueles que estão atentos e dispostos a sentir além da superfície. E, enquanto observa, sente que a experiência atingiu seu ápice. O rio, o boto, os símbolos, a pedra e o relógio se unem em uma dança silenciosa que transmite aprendizado, respeito e um profundo senso de conexão com algo maior. Você compreende que nem todos os segredos precisam ser decifrados por completo. Alguns devem ser sentidos, vividos e respeitados em sua essência. O sol ilumina completamente a clareira. A água reflete tons dourados e rosados, e você percebe que fez parte de algo que atravessa tempo, espaço e consciência. A jornada não termina aqui, mas você carregará consigo a certeza de que o rio, os botos e os símbolos continuarão a existir, guardando segredos para aqueles que, como você, ousarem escutar com atenção e coração aberto. Agora, à medida que a jornada chega a seu fim, você sente a tensão se dissolver lentamente. Cada respiração se torna mais profunda, mais tranquila, e o rio ao seu redor parece acolher você com suavidade. A água, antes cheia de mistérios e sinais, agora transmite serenidade, como se cada onda estivesse embalando sua mente, permitindo que pensamentos acelerados se acalmem e se assentem em silêncio. O sol se põe lentamente, tingindo o céu com tons suaves de laranja e rosa. As árvores, imóveis e majestosas, projetam sombras longas sobre a água, mas estas não assustam. Ao contrário, convidam à contemplação e à quietude. O som distante das aves se mistura ao sussurro da correnteza, criando uma melodia delicada, quase hipnótica, que envolve seus sentidos e acalma seu coração. Você se permite sentir cada detalhe. O toque suave do vento na pele, a água acariciando a canoa, o brilho suave dos reflexos na superfície e a memória do boto que, agora, se afasta silenciosamente, deixando um rastro de lembrança gentil. Cada elemento do rio contribui para um senso de segurança e proteção, como se o próprio universo tivesse reservado este momento para que você se reconectasse com algo maior, mais profundo e reconfortante. Enquanto se deixa envolver por essa atmosfera, percebe que os mistérios do rio não precisam ser resolvidos para que exista paz. Alguns segredos permanecem guardados. E tudo bem. O importante é a experiência de estar presente, de sentir a conexão com a natureza, com a história e consigo mesmo. Um suspiro profundo atravessa seu corpo, liberando qualquer tensão restante. As luzes suaves do entardecer se misturam ao som da água, criando uma sensação de eterno repouso. Você se sente protegido, envolvido em um abraço silencioso do rio e do mundo que o rodeia. E nesse estado de calma e segurança, seu coração desacelera, sua mente silencia, e você percebe que, mesmo após a aventura, a serenidade permanece. Imagine-se agora flutuando lentamente sobre a água, embalado pelo ritmo constante do rio, permitindo que a paz se espalhe em cada parte do seu corpo. As cores suaves, os sons delicados, o toque gentil do vento, tudo isso forma uma sensação completa de aconchego e segurança. Você está seguro, você está em paz, e a tranquilidade o envolve.